Sejam bem-vindos a esta sessão dedicada à exibição do filme Gattaca. Nós vamos começar, normalmente vão chegando algumas pessoas, mas por questões de horário e quem está pontualmente tem direito a que os filmes passem pontualmente. Portanto, este filme que vamos hoje ver é um filme de 1997, de Andrew Niccol, e insere-se num ciclo de cinema que foi pensado exatamente com o objetivo de celebrar os 40 anos e de assinalar os 40 anos do Isqueté. E por isso chamámos 4 décadas, 4 filmes, ou seja, para cada década de vida do Isqueté escolhemos um filme que entendemos que era representativo e que entendíamos que certamente seria do gosto das pessoas e que as atrairia. Começámos pelo Laranja Mecânica, depois tivemos o Blade Runner, hoje temos o filme Gattaca e este ciclo vai terminar no dia 28 de novembro, exatamente com um filme da década, portanto já do ano 2000, não é? 2003, que é o filme Babel. Connosco, para nos ajudar a ver e a compreender o filme de hoje, temos Maria Manuela Calheiros e Christopher Damian Aureta, que eu vi que começou já a falar com as pessoas que ambos estavam a falar no sentido de saber quem já tinha visto, quem não tinha visto o filme. Para muitos pode-se tratar de ver o filme de novo. Para outros será provavelmente a primeira vez, mas aquilo que nós queremos é exatamente que nos ajudem a olhar, a ver e a compreender este filme. E claro que cada pessoa não só traz o seu olhar, como muitas vezes traz ou é chamada, e falámos já sobre isso, levantar questões relacionadas com a sua área de formação, de especialidade, com a investigação realizada. Ora, umas pequenas notas biográficas, que eu não posso demorar muito tempo, porque também impus aqui alguma contenção de tempo aos nossos oradores. Portanto, Maria Manuela Calheiros é doutorada em Psicologia Social Comunitária, é professora no Isqueté e aqui coordena um mestrado de Psicologia Comunitária e Proteção de Menores. É também investigadora no Centro de Investigação e Intervenção Social, o CIS e o EL, e tem trabalhos nas áreas do SELF, do desenvolvimento e educação, nomeadamente sobre contextos familiares, parentalidade, questões também relacionadas com o acolhimento residencial e com a adoção. Está também ligada à formulação de políticas, de definição de políticas ao nível da intervenção social, quer a nível nacional, quer a nível do Conselho da Europa. Tem também uma extensa obra publicada, quer em livros, portanto, artigos de livros e artigos de revistas, ou capítulos de livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. É também presidente da Associação Portuguesa de Psicologia. Christopher Damian Aureta é professor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Leciona seminários em aspectos do pensamento contemporâneo e também um seminário em representações estéticas da modernidade técnico-científica, e os seus interesses focam principalmente o impacto da relacionalidade técnico-científica sobre a criação literária, o diálogo entre a poesia e a ciência, história e conceitos de interdisciplinaridade e temas em torno da modernidade. E organiza frequentemente ciclos de cinema na Faculdade de Ciências e Tecnologia e, aliás, foi nessa qualidade que eu o identifiquei e que lhe pedi para organizar este ciclo de cinema. E eu passo então a palavra à professora Manuela Calheiros, que vos irá dizer algumas palavras sobre este filme. Obrigada a ambos pela generosidade e da participação. Já está ligado. Olá, boa tarde a todos. Ouvem? Sim? Embora pretenda que esta comunicação seja espontânea e nada formal, não posso deixar de começar por elogiar esta iniciativa da nossa biblioteca, que sendo numa universidade e muito centrada no conhecimento e na ciência, não deixou de trazer a cultura através do cinema a este espaço e, portanto, estão de parabéns. Queria também agradecer o convite que me fizeram. Foi um convite um pouco estranho. Eu nunca fiz o comentário de nenhum filme. Gosto muito de cinema e nunca me imaginei neste papel. Vou ver se o faço o melhor possível. Eu acho que estou aqui porque
na área da psicologia e dentro da... Tenho vindo a desenvolver muito as questões de desenvolvimento e da psicologia do self, a construção do self. Aliás, o sumo da minha investigação é exatamente sobre a construção do self. E o apelo que eu faço, eu não posso contar a narrativa do filme, porque vocês ainda não o viram e não quero retirar o interesse e não quero que o filme não deixe de ser a estrela deste. Não vou contar o que é que o filme relata, por isso é que a minha tarefa também é um pouco mais difícil, porque vou falar dele não falando e não quero cometer nenhum erro, não vos quero contar nenhum segredo do filme, mas o meu apelo em relação a este filme é que vejam 2 ou 3 questões importantíssimas da nossa vida, do cotidiano e, sobretudo, sobre a natureza e a vontade, a origem e o fim da visão humana, da nossa existência. Uma das questões que tem sido mais debatida na literatura da psicologia de desenvolvimento é a questão que opõe a natureza ao meio. É uma questão que vem de há séculos, que é de saber se nós somos, de facto, mais resultado da nossa hereditariedade e dos nossos genes e de nós próprios, enquanto indivíduos, com variáveis intrapsicológicas, ou se, de facto, o meio, a cultura, a educação, faz de nós o que nós somos. E, de facto, esta questão é muito debatida na literatura, e já vos vou dizer quais são as posições que a literatura da psicologia toma em relação a isto, mas também são questões que são muito debatidas no nosso cotidiano, sobretudo quando vemos comportamentos nos outros que saem da normalidade, por exemplo, face a crimes, ou outro tipo de filmes que relatam coisas extraordinárias que as pessoas fazem, sobretudo no mau sentido, ou no sentido menos positivo. As pessoas questionam se foram os pais os culpados, se foi a sociedade, e de facto não tem havido muita resposta para isto, nesta discussão constante que nós temos acerca das explicações que encontramos para um conjunto de coisas que vamos observando. Este filme tem como tema central esta questão. Será que nós somos aquilo que fomos programados, ou será que o meio é que conta para o resultado daquilo que viemos a ser? Claro que há teorias da psicologia e do desenvolvimento que já se posicionaram num ou noutro extremo. Há teorias que defendem que a hereditariedade e os genes sobrepõem-se à educação, e há outras teorias que se põem no outro polo oposto, que dizem não interessa de onde vimos, o que interessa é a forma como somos educados. Hoje em dia, dado que se encara o desenvolvimento como sendo de natureza muito complexa e multideterminada, parece que a verdade atual é de que nós somos resultado de um misto complexo destas duas coisas. O filme chama-vos a atenção para isso. O filme chama a atenção para muitas outras coisas da psicologia, mas vou só tenho 5 minutos, vou só referir uma outra, que é a psicologia também diz, isto em relação ao self, também diz que há uma teoria muito forte na psicologia que diz que aquilo que nós somos adquirimos-lo em espelho na relação com os outros. Portanto, a construção do eu está muito relacionada com aquilo que nós ouvimos os outros dizer que nós somos. E nós vamos interiorizando aquilo que os outros dizem que nós somos e vamos construindo a imagem de nós próprios com base no reflexo, em espelho, daquilo que as outras pessoas pensam que nós somos.
a figura principal deste filme, ora nos diz que sim, ora nos diz que não. Ora afirma, em determinada fase do filme, a importância que os outros têm na construção que nós temos de nós próprios, e nós podemos nos sentir uns falhados, uns inaptos, quando os outros pensam que nós assim somos. Ou então temos uma vontade muito própria, muito individual, sobre aquilo que recebemos do exterior e construímos-nos de forma independente. Este filme é um filme de liberdade. É um filme em que o eu supera os outros. É um filme de afirmação da liberdade do indivíduo. Isto está relacionado com uma ou outra coisa muito importante, que é nós pensarmos nas pessoas ora como sendo agentes passivos daquilo que os rodeia, ora sendo agentes ativos daquilo que os rodeia. Penso que este filme nos mostra que nós somos seres ativos sobre aquilo que nos rodeia. Eu não vou poder dizer mais nada. Espero que encontrem algumas respostas para estas questões na narrativa do filme. Muito obrigada. Obrigado. Pronto. Eu não estou habituado a falar com o microfone. Está a funcionar? Não dou conta de nada. Olha, a nossa colega disse coisas extremamente interessantes, estimulantes, que levaremos para casa, sem dúvida, e realmente assinala essa... Eu vou aplicar agora um termo que vem do grego diretamente, o agon. O agon, o combate, a luta, o agon de um ser humano a chegar a ser e a afirmar-se como um eu. Faça esse agon. Convido-vos apenas, já que temos 5 minutos cada, a cogitar sobre o seguinte: o próprio título do filme, Gattaca, que contém 4 letras, uma codificação, não é verdade? A codificação genética, os 4 ácidos nucleicos, que um colega vosso já começou a mencionar, guanina, citosina, timina e adenina, acho que eu me lembrei dos 4, não é verdade? Temos uma linguagem, um código, uma linguagem que nos codifica, uma linguagem que nos define até certo ponto como entidades vivas, é a chave para a representação do nosso genoma específico como espécie, mas o filme demonstra, o filme ilustra o agon a partir dessa doação de um genoma, de uma identidade genética, e faça essa codificação que na sociedade, diria, melancolicamente distópica que o filme retrata, repito, um filme melancolicamente distópica. E, reparem, a música, a banda sonora de Michael Nyman é de um protagonismo neste filme. É determinante. Já sabem que o filme é muito mais do que o guião, o texto, as palavras ditas. São várias linguagens, são várias maneiras de representar esse agon social e individual que cada filme relata, registra. Ouçam, escutem essa linguagem melancolicamente distópica, porque nos remete para uma história de outras distopias do século XX. O filme é de 97, ainda do século XX. A obra de George Orwell, de 1900, é de 1948, leva o título de 1984, e o livro, a obra de Aldous Huxley, de 1932, que é A Admirável Mundo Novo, Brave New World. Ora, na sequência dessas obras distópicas, o contrário de utopia, ou seja, uma leitura não elogiosa do presente, podemos
entrar nesse agon do Vincent Anton Freeman, a partir dessa linguagem codificada e a linguagem que ele próprio tem que construir como ser que se deseja livre, que se deseja dotado de uma identidade da sua autoria, ou pelo menos coautoria, em conjunto com o meio humano e social, e já agora genético, em que se move. Entre essa linguagem instrumentalizada pela sociedade que vamos ver representada, instrumentalizada no sentido redutor, vamos ver um ser a afirmar-se, a autodoar-se, como ser moderno que é, a autofundar-se para além dessa linguagem redutora. Criar um destino, criar uma identidade, criar a sua liberdade. Curiosamente, só para finalizar, onde é que ele vai encontrar a sua plena liberdade? Será no seio da sociedade em que se move ou será noutro plano de existência, noutro espaço terrestre ou celeste? E sendo assim, só digo, faz-me lembrar um pouco aspectos dos nossos próprios tempos. Vamos dizer, vou ser menos radical, os nossos tempos modestamente distópicos, em que muitos de nós não sabemos para onde fugir, fazem uma engrenagem que nos esmaga a muitos níveis, em muitos planos da nossa vida. O próprio Vincent Anton Freeman vai ter e construir a sua resposta, o seu lugar, a sua liberdade fora dessa engrenagem redutora que lhe foi imposto. Pronto, é tudo. Era o filme.